Olá pessoal, aqui é Mateus da Igreja Betânia de São Leopoldo. É um prazer poder estar participando com vocês desse momento de devocional. E eu queria falar um pouquinho hoje sobre usando o que Deus te deu. Tem uma parábola que Jesus conta quando ele fala sobre, a gente chama de parábola dos talentos, que fala que ele deu 5 talentos para um, 2 para um para o outro, e eles mexeram, multiplicaram, um deles não multiplicou. E aí na parábola tem um momento que o cara que tinha 5 ganhou 10, e ele fica com os 10 para ele no final das contas. Quando o que tinha 1 enterrou perde aquele que ele tinha, Jesus ali na parábola fala assim: não, pega um desse cara e dá porque já tem 10. Aí alguém, o pessoal da justiça social, sei lá quem, levanta a mão lá e fala assim: mas que isso, Senhor, aquele ali já tem 10, você vai dar mais um para ele? E Jesus fala para ele uma coisa que é muito importante. Ele fala assim: o que tem lhe será dado. Quando Jesus fala sobre isso, ele está falando sobre um princípio muito interessante, muito importante, que é o princípio de investimento. Você investe naquilo que você sabe ou você pelo menos acredita que vai dar retorno. E se você tem certeza absoluta que alguma coisa vai dar muito retorno, você tem coragem de investir muito naquilo ali. É por isso que você, se tem filho, por exemplo, investe muito no seu filho. Você tem certeza e você acredita que vai te dar muito retorno investir no seu filho. Afinal, é um grande objeto do seu amor. Às vezes, num relacionamento, você olha para uma pessoa e você acha que aquela pessoa ali é bacana, aquela pessoa vai ser uma boa a parceira de vida para você. E quando você passa a acreditar naquela pessoa e no valor que aquela pessoa vai ter para a sua própria vida, você passa a investir tempo naquela pessoa, investe dinheiro naquela pessoa, você passa a fazer muitas vezes as vontades que aquela pessoa tem também, porque a gente analisa quanto vale investir em quê. E esse tipo de análise é uma análise que Deus ele também faz com a vida da gente. E o que Deus ele analisa para fazer essa avaliação justamente é como você usa aquilo que Deus te deu. O que você faz com aquilo que Deus te deu. E aí tem o texto, que é o texto principal que eu queria que a gente meditasse nele hoje, que é o texto do semeador, a parábola do semeador, ou a parábola dos solos, ou a parábola da semente, depende de como você chama ela. Lá em Mateus capítulo 13, no versículo 3, diz que Jesus lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo, e aí Mateus vai contar essa parábola, que provavelmente era uma parábola que Jesus repetia ela, do jeito que ele escreve aqui, em vários lugares que ele pregava. Ele ia na Galileia, pregava essa parábola, ele ia em Jerusalém, falava dessa parábola. É uma parábola que ele falava muito sobre ela, não era uma vez só que ele sacou aquilo da mente, porque expressa muito bem essa ideia. E diz assim: o semeador ele saiu para semear. Enquanto ele lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em um terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram a planta. E outra ainda caiu uma boa terra e deu boa colheita, 100, 60 e 30 por 1. E quando Jesus termina de contar essa parábola, ele vira ali para os discípulos, para as multidões, para o pessoal que estava ouvindo ele ali, e como Mateus registra isso aqui no Evangelho, ele virou para nós também, e disse: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos não entenderam muito bem a parábola. Na sequência do capítulo 13, eles perguntam para Jesus: o que significa essa parábola? Jesus fala assim: olha, aquele que caiu, o solo que é chamado de beira do caminho, é aquela pessoa que não entende muito bem as coisas. O solo que é chamado de pedregoso é aquela pessoa que ouve a mensagem, recebe rapidamente, mas não cria raiz. E o solo que é chamado de espinho é aquela pessoa que ouve, mas está atarefada e as coisas sufocam ela. E o último solo, obviamente, que é o solo bom, é a coisa que produz. Quando a gente olha para essa parábola e a gente percebe assim: a semente é aquilo que Deus te deu. A semente é aquilo que Ele distribuiu. A pergunta é: como fazer para usar aquilo que Deus nos deu de forma
tão eficaz que Jesus olhe para nós e fale assim, vale a pena dar mais, vale a pena investir mais. Como fazer para os seus talentos multiplicarem, para que Jesus ache assim, não, vale a pena dar todos os talentos para essa pessoa. E talento, no contexto da parábola, era uma soma financeira, um valor financeiro, mas era o que Jesus estava usando para expressar ali. Primeiro, você precisa entender as coisas. O primeiro caminho mostra que o solo, que é a beira do caminho, é aquela pessoa que tem dificuldade de entender, não se aplica para entender, que alguém fala uma coisa, a pessoa sempre entende outra, alguém apresenta uma ideia, a pessoa nunca capta a ideia, né? O evangelho é apresentado e a pessoa nunca entende direito o evangelho, e às vezes a gente corre o risco de se conformar com a mediocridade. Às vezes a gente fala coisas assim, eu passei o ano inteiro e eu não li um livro, e a gente acha que isso é bonito, fala como se fosse uma coisa bacana, né? Eu estou maratonando todas as séries, eu sei tudo sobre aquele determinado artista. Só que essas coisas, elas vão embotando a sua mente e o seu coração. Essas coisas vão fazendo com que você se torne uma pessoa que não vale a pena investir em você, não vale a pena colocar uma semente em você, porque não vai brotar nada. Porque assim que aquilo ali for semeado, como você não entende, você não pega aquilo que foi semeado e transforma em alguma coisa, você não entende o valor daquilo, a importância daquilo, e logo o diabo vem e leva aquilo embora. Primeiro solo, e a primeira pessoa que não vale a pena investir, e o primeiro tipo de pessoa que não usa o que Deus lhe deu, as pessoas que não entendem. Segundo tipo de pessoas são aquelas pessoas que são empolgadas, elas recebem, elas empolgam, elas falam que maravilha, conta comigo, vai, mas são extremamente inconstantes. Você se empolga muitas vezes com essas pessoas, às vezes quer ter essas pessoas juntos por um determinado momento, mas passa um tempo, a pessoa prometeu alguma coisa, às vezes é você, se promete para alguém alguma coisa, aí depois você fala assim, puxa, para que eu prometi? Eu fiz aquilo no momento de empolgação. Aí daqui a pouco você liga para a pessoa e fala assim, vou ter que desmarcar, desculpa, não vou poder fazer aquilo. E você frequentemente se compromete e descompromete. Você abraça, começa o ano, não, eu vou ajudar na igreja, eu vou participar daquele ministério, eu vou servir a Deus, eu vou ajudar as pessoas, eu vou dar meu dízimo, minha oferta, mas à medida que vai passando o tempo, que o ano vai ficando, entre aspas, monótono, ou que aquele projeto que você se comprometeu em participar e no início estava empolgado, você perde a empolgação, você vai abandonando, vai deixando pelo caminho, não consegue concluir um curso que você começa, já trancou algumas faculdades, para o inglês, não consegue concluir a academia. Segundo tipo de pessoa que se empolga, mas para. Não vale a pena investir em pessoas que são assim. Terceiro tipo de pessoas que recebem, guardam, mas são sempre ocupadas, está sempre cansado, está sempre cheio de atividades. Eu estou trabalhando muito. Eu estou fazendo muito. Eu estou muito envolvido. Eu não tenho tempo hoje. Ano que vem talvez eu vou conseguir. Terceiro tipo de pessoas são aquelas pessoas workaholic, que estão o tempo inteiro atarefadas, que estão o tempo inteiro até mesmo produzindo, mas aquilo que é produzido não de fato redunda em nada para Deus. Muita gente vive assim, não, eu vou concluir a minha profissão e aí eu vou servir a Deus. Não, deixa eu só terminar a faculdade e aí eu vou fazer. Esses dias alguém me falou assim, não, eu estou prestes a ter uma promoção e assim que eu tiver a promoção, meu salário vai aumentar, aí eu vou começar a dar o dízimo. Minha resposta para ele, não, você nunca vai fazer isso. Porque sempre vai ter mais alguma coisa para fazer. Pessoas que têm sempre mais alguma coisa para fazer. São essas pessoas que a vida está sufocando aquilo que Deus deu. Quarto tipo de pessoa é aquela pessoa que abraça, entende, se compromete e elimina da vida qualquer coisa que impeça a semente de frutificar. Esse é o tipo de pessoa que vale a pena investir nela. Esse é aquele tipo de pessoa que pega uma coisa e entrega 30, ou entrega 60, ou entrega 100 de volta. É aquele tipo de pessoa que recebe o evangelho e logo está compartilhando isso com outras pessoas. É o tipo de pessoa que usa aquilo que Deus de fato tem dado. E se você usar
aquilo que Deus tem dado para você. Certamente Ele vai te dar cada vez mais, Ele vai acrescentar cada vez mais na sua vida. Por isso eu quero incentivar você a analisar se você tem entendido, se não, busque compreensão, busque entender, busque aprender. Se você tem conseguido ter profundidade nas coisas, se você não é uma pessoa empolgada, comprometa-se, vá até o fim em alguma coisa na sua vida e comece com isso para que você seja uma pessoa que vale a pena investir. E se você não é uma pessoa que está extremamente atarefada com coisas que não redundam na glória de Deus, é isso que eu queria incentivar você a fazer. Deus te abençoe, tenha o seu tempo de oração agora, o seu tempo de meditação e, quem sabe, de decisão.